Entrando agora na segunda parte dos nossos trabalhos, onde faremos a votação dos projetos, nós temos aqui a presença da Lisandra Teodora, que é a presidente do CMDCA, tendo em vista que nós faremos aqui a análise, a discussão de um projeto muito importante que trata de algumas alterações no que diz respeito ao Conselho Tutelar. Nós fizemos o convite, ela gentilmente aceitou, para que viesse explanar um pouco sobre esse projeto, para que os vereadores aqui pudessem entender um pouco mais e para que a gente pudesse votar, então, de acordo com aquilo que fosse apresentado. Senhor presidente, só pela ordem, para que a gente não cometa uma infração regimental, como ainda não foi publicada a alteração do nosso regimento, acho que é importante consultar o plenário para que a gente possa alterar a ordem de votação, porque aí, salvo engano, a gente ainda está sobre a égide do regimento interno anterior, onde, na sequência, nós iríamos por área da tribuna. Eu peço pela ordem para que seja consultado isso, que a gente não passe diretamente sem a consulta. Porque eu vi no boletim oficial, acho que não foi publicada ainda a resolução que a gente votou. Perfeito. Acho que não há nenhum problema aqui. Consulta, então, aqui aos nobres vereadores para que a gente faça a inversão da ordem do dia, passando, então, para a votação dos projetos. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado. Então, fazendo a inversão da ordem do dia, convido, então, a senhora Lisandra Teodoro para que faça a explanação do projeto, que em seguida será aqui apreciado pelos nobres vereadores. Bom dia a todos. Bom dia aos vereadores. Agradeço ao nosso presidente Arildo pelo espaço. E queria fazer uma colocação breve, considerando que esse ano de 2015, a gente comemora os 25 anos de aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, para nós, defensores dessa lei, é um ano bastante importante e que a gente considera que temos muito a comemorar, levando em consideração os avanços que a gente já teve com essa lei. No que diz respeito à diminuição de crianças que estavam fora da escola, redução do trabalho infantil e diminuição de violência contra as crianças e adolescentes do nosso país. Mas a gente ainda tem muitos desafios, né? O ECA, aí nos seus 25 anos, já contribuiu com muitas coisas, mas a gente sabe que a gente tem muito ainda a avançar. Dizem os estudiosos que uma lei que, para mudar a cultura, demora 50 anos. Então, quero considerar que a gente está na metade do caminho, né? Temos muito ainda para avançar. E pensando nisso, né, o Estatuto, quando ele foi promulgado, ele criou duas instâncias muito importantes para zelar pelos direitos da criança e do adolescente, que são os dois conselhos, o CMDCA, do qual eu faço parte, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e o Conselho Tutelar. Então, pensando nesses dois conselhos, a gente tem esse ano dois momentos importantes, nesse ano de festivo, né, dos 25 anos do ECA, relacionado a cada um desses conselhos. Então, em relação ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nós vamos ter agora, no próximo dia 31, terça-feira, a 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, já deixo aqui o convite a todos. Nós já enviamos o convite aqui para esta casa e gostaríamos de contar com a presença de todos os vereadores. Esse ano, na Conferência Municipal, nós vamos ter a oportunidade de discutir um plano decenal para criança e adolescente. Então, a gente vai poder pensar como está a situação do município hoje em relação à política de atendimento à criança e adolescente, e nós vamos pensar metas para os próximos 10 anos. Então, é uma missão bastante importante para a gente pensar o que a gente quer para as crianças e para os adolescentes até o ano de 2026. Isso a gente vai poder fazer de forma bastante participativa na conferência do dia 31, que vai acontecer no Educa Mais. Já fica aqui, então, reforço o meu convite a todos.
E também nesse ano, e esse é o motivo principal de eu estar aqui hoje, a gente vai ter uma modificação na eleição do Conselho Tutelar. Então, pela primeira vez no Brasil, a gente vai ter uma eleição unificada. Até a última eleição do Conselho Tutelar, cada município fazia a sua eleição num determinado período, de acordo com o vencimento dos mandatos dos conselheiros. A partir deste ano, de 2015, a eleição vai ser unificada. Então, todas as cidades do país vão ter eleição do Conselho Tutelar no mesmo dia, que este ano vai ser no dia 4 de outubro, que é sempre no primeiro domingo de outubro. Então, para a gente é um momento muito importante. Estou vendo aqui, agradeço o apoio das conselheiras do Conselho Tutelar, atualmente lá, Patrícia, Joelme, atual coordenadora, Daniele, porque esse momento, a gente que está nessa luta dos direitos da criança e do adolescente, e a gente acredita que o Conselho Tutelar é o principal órgão para puxar essa discussão, para garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos efetivados, que não sofram mais tanta violência como ainda sofrem. A gente tem o Conselho Tutelar, que é um órgão permanente, que funciona 24 horas em defesa da criança e do adolescente. Então, a gente acredita que essa eleição unificada vai dar uma outra cara para o Conselho Tutelar. Vai ter muito mais visibilidade, isso vai ser divulgado na mídia, nas redes sociais, na imprensa. Então, acreditamos que o número de votantes também vai ser maior, visto que muito mais pessoas vão ter acesso e vão conhecer e saber dessa eleição. Eu acho que isso ajuda as pessoas também se interessarem mais por essa área e conhecerem de fato o trabalho do Conselho Tutelar. Até as eleições anteriores, na verdade, participavam votando as pessoas que eram chamadas pelos candidatos, que iam lá e pediam o voto, e as pessoas iam lá e votavam. A gente acredita que esse ano vai ter um pouco uma inversão dessa lógica, e as pessoas vão votar querendo escolher realmente as pessoas que vão defender as crianças e adolescentes. E para a gente conseguir fazer essa eleição, de acordo com as normas e a resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente precisou fazer algumas alterações na lei municipal, considerando que a nossa lei não estava atualizada. Na nossa lei municipal ainda constava o mandato de 3 anos. A partir de agora, dessa nova eleição, o mandato dos conselheiros será de 4 anos. A lei anterior também não citava a questão de edital feito com 6 meses de antecedência para a gente fazer a eleição. Isso é uma orientação do CONANDA que a gente quer seguir, que a gente quer fazer essa eleição de uma forma bastante transparente e com tudo que a lei exige. Então, a gente também precisava fazer essa alteração na nossa lei para que a gente possa já, a partir de abril, lançar o edital, porque tem que ser com 6 meses de antecedência. Se a eleição vai ser dia 4 de outubro, esse edital tem que sair agora na primeira semana de abril, para garantir esses 6 meses de antecedência. E a gente acrescentou também algumas coisas, estou falando a gente porque a gente fez essa proposta de alteração no CMDCA, que é o Conselho Municipal, com a participação de todos os segmentos envolvidos, com a participação dos conselheiros tutelares. Fizemos também uma conversa com o prefeito, e a assessoria jurídica da prefeitura, para que a gente pudesse fazer todas as modificações que fossem justas, para a gente já garantir uma eleição tranquila e também um trabalho efetivo dos conselheiros tutelares. Então, a gente também acrescentou aí algumas melhorias para as condições de trabalho dos conselheiros tutelares, como a equiparação ao artigo 112 do Estatuto do Servidor, que é o direito do conselheiro tutelar se ausentar para levar um filho ou um parente próximo quando estiver doente, alguma situação. A gente até brincava com os conselheiros que chegava a ser contraditório.
né? Porque se uma mãe não leva a criança no médico, ela pode ser acionada como negligente e o Conselho Tutelar vai ter que tomar as providências, porque é direito da criança ser atendido. Porém, o próprio conselheiro tutelar, se seu filho tivesse doente, não podia acompanhar o médico. Então, ficou até um contrassenso. E também a questão da licença nojo, que é a licença quando se perde um parente próximo, que eles também não tinham direito. Aconteceu até uma situação recente, né? E o conselheiro teve o falecimento de uma pessoa próxima e não pôde se ausentar do trabalho. Então, a gente colocou alguns pontos no sentido de melhorar, de favorecer a atuação do Conselho Tutelar, que é um conselho importante, que a gente acredita que faz a defesa da criança e do adolescente, e também algumas alterações da lei já ajustando para o processo eleitoral do dia 4 de outubro. Então, são mudanças simples, mas que a gente acredita que vão favorecer para fortalecer o Conselho e a gente continuar trabalhando aí firme e forte por mais 20 e tantos anos, até a gente ver o Estatuto da Criança e do Adolescente efetivado, criança e adolescente com seus direitos garantidos, e com certeza nesse dia a gente vai ter também um país melhor para todos nós. Então, eu conto com o apoio de vocês, estou à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado e um bom trabalho a todos. Agradecemos, então, a presença aqui da Lisânia Teodoro, das demais representantes aí do Conselho Tutelar. Nessa oportunidade também, ressaltar aqui a presença dos amigos aqui do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Jacareí e do SAI.